Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a taxa de compressão de um motor utilizando a técnica do fluido dentro da câmara de combustão. Também vou comentar sobre a técnica de aferição mais precisa, utilizando o manômetro de pressão positiva com um mecanismo criado. Vocês vão observar aí na tela, inclusive uma ferramenta que eu criei, tem aqui no perfil ensinando como produzi-la, tudo certinho, né? Não que seja uma ferramenta que não exista, e sim, essa ferramenta existe, mas a forma como é vendida no mercado ela é bem inferior. Montando você vai ter uma precisão muito mais alta. E tratando rapidamente do motor. Esse motor é o motor CRZ 200 vareta que eu desenvolvi e a princípio ele foi criado para rodar no álcool. E esse vídeo vai tratar da taxa de compressão que ainda estava sendo ajustada para o álcool. Entretanto, o cliente decidiu utilizar gasolina e dali para frente eu fiz a modificação para esse combustível. Então, o vídeo passado dessa série eu já mostrei esse motor já na gasolina. E esse aqui é o vídeo que mostra antes, tá? Quando eu fiz o cálculo da taxa de compressão e estava ainda ajustando para o álcool. Até o momento que o cliente falou, não, eu quero que rode gasolina, então eu comecei a modificar esse motor, alterando a sua realidade, subindo ali a bolha do cabeçote, descendo ali o topo do pistão, né, tirando o pistão da Bros HC e utilizando o pistão de estrada, entendido? Então vamos pro vídeo. Opa, peço para você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos, para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. Taxa de compressão. Como eu não consigo utilizar a ferramenta que eu fiz, que mede a pressão em PSI, afinal o motor está desmontado, eu vou utilizar o procedimento clássico. Observem que aqui nós temos uma seringa e fluido de freio. O motor está com a parte de cima aqui parcialmente montada, tudo apertadinho certinho, com as juntas 200 cilindradas, na real 197. É muito importante que você coloque o motor na posição que o furo da vela seja o ponto mais alto, para que não existam bolhas, e isso vai atrapalhar a sua aferição. Observação, uma dica que eu não vejo em lugar nenhum, e é algo que eu vou passar para vocês, é o seguinte: estão vendo que esse motor está com a vela montada no lugar? Pois é, isso aí vai ajudar você a colocar esse propulsor na posição de vertical perfeita em relação ao furo. Então, para facilitar a vida, você rosqueia um pouquinho a vela lá, né, no lugar, não precisa nem apertar nem nada não, só rosqueia um pouquinho e você vai utilizando a vela como guia para deixar o motor 100% na vertical. Segredo muito importante, estão vendo aí? Pois é, então faça isso aí. Depois que você atingiu a posição certa, calça o motor naquela posição, tira a vela e inicia então ali o teste. Entendido? Então, eu só vou mostrar um clipezinho da aplicação enquanto a gente conversa um pouco sobre esse processo. No primeiro momento eu vou utilizar duas seringas, uma com volume maior, né? No meu caso eu estou utilizando uma de 20 ml e outra pequenininha de 3 ml, pois eu consigo ali controlar certinho. Estou utilizando o fluido de freio, pode ser qualquer um, pessoal, DOS 3, 5, não importa, tá bom? E é claro, uma aplicação tranquila, você vai fazer o teste, você vai tirar o óleo, isso não vai fazer mal para o motor. O pessoal passa aí a visão de que o fluido vai corroer o motor. Cara, não é ácido sulfúrico, é fluido de freio. Se fosse ácido, ao pingar no seu braço ia derreter, e não é, né? Não funciona assim. Então, como vocês podem observar, eu estou fazendo ali a aplicação, né, na posição indicada. Óbvio que eu estou com a câmera em outro ângulo, né, tá ali na mesa de outra forma. E depois de aplicar uma quantidade significativa, você vai dar uma movimentadinha no motor, pois ainda assim, com o furo da vela 100% na vertical, podem existir alguns resquícios de bolha que pode ali mudar um pouco o teste, que mais uma vez já não é tão preciso assim, né? Mas é um norte muito bom, tá, pessoal? Você consegue ter ali uma margem de 80%, 85% de acerto, o que está dentro do escopo padrão de funcionamento, então tá tudo bem, né? Mas observe a forma que eu estou aplicando aí eu movimento o motor e tudo mais, e nós vamos devagarzinho, com paciência, até atingir o resultado satisfatório, né? Essa aplicação, eu já falei aqui no vídeo, ela vai envolver o líquido, o fluido, atingir o último fio, no caso da rosca da vela, que é aquele lá no fundo, porque o primeiro é em cima, né, onde a vela está começando, e o último é lá no fundo. Então, se você passar, você pode pôr ali a seringa ali, tirar um pouquinho e ir ajustando com paciência, e você vai conseguir atingir o resultado esperado, e aí sim, você vai calcular o quanto de capacidade cabe ali, né, por meio das seringas, para fazer o cálculo da taxa de compressão. E detalhe, muitas pessoas fazem o procedimento errado, pois se você aplicar de qualquer jeito, o óleo vai escorrendo pelos anéis, né? Então o que eu faço? Eu passo uma graxa
ali no cilindro e levanto o pistão e limpo. Ele vai fazer tipo uma vedação, mas tem que limpar certinho, beleza? Observação, pessoal. Eu executo esse procedimento da graxa nos motores que ainda não foram totalmente fechados, ou motores que eu ainda estou fazendo a manipulação dos seus componentes. Ou seja, a gente pode desmontar, pode executar esse processo. Nos motores que estão fechados, ou seja, vai que, por exemplo, um cliente chega e você quer medir a taxa de compressão. Aí não tem jeito, né? Você vai ter que utilizar o processo sem passar a graxinha. Se você fizer rapidinho, não vai ter problema. E reforço mais uma vez, esse teste do líquido não tem uma precisão muito alta, mas é ok, vamos dizer assim, ele funciona. E só reforçando, para medir a taxa de compressão, você precisa que o buraquinho da vela fique 100% na vertical, para que não hajam bolhas. Não sei se eu já falei aqui no vídeo ou não, mas eu preciso reforçar, porque o cara às vezes vai querer fazer o teste em um motor de bis, por exemplo, e não vai dar certo, porque vão haver diferenças de volume em razão das bolhas que vão ficar. No caso do motor de bis, por exemplo, você vai ter que desmontá-lo, tirar o motor do quadro e colocá-lo na mesa, na posição adequada. Bem parecido com o que eu estou fazendo aí com esse motor na bancada. E aqui eu cheguei no resultado de 19, ou seja, o pistão no PMS, sobrou aqui dentro de volume 19. Uma observação, esse valor de 19 ml que eu cito no vídeo é neste meu caso específico. No motor da sua moto vai dar outro valor totalmente diferente e etc, tá bom? Então não se apeguem aos valores que eu estou citando aqui. Isso aí é tudo feito como exemplo. Observação, utilizei o meu relógio comparador para poder colocar o pistão no PMS absoluto. E você pode me perguntar, Benedito, eu preciso usar um relógio comparador para fazer esse processo também? Não. Eu gosto de executar esse processo quando eu vou fazer os motores, pois eu tenho a ferramenta aqui, então eu vou utilizar, tá bom? E também para poder sempre provar que tudo que eu executo aqui no Metal Machine tem embasamento, tem fundamento e, é claro, eu estou trabalhando dentro da lógica e do procedimento adequado, justamente para mostrar para o cliente e afins que estamos executando e pelo caminho correto. Mas você pode colocar o pistão ali, olhando, né, observando o PMS da forma comum, girando ali bonitinho, sem o relógio comparador de boa. E é aquilo que eu falei para vocês, esse teste não tem uma precisão tão alta. Você tem ali um parcial, mas funciona, é ok. Oi, cogite a possibilidade de participar do Metal Machine Squad. Tornando-se membro nível 3 ou mais, você terá acesso ao grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica, com o sistema de estudo On Demand. Lá nós temos diversos tópicos interessantes, um descontraído bate-papo, curiosidades, muito conteúdo, e o membro poderá participar de lives, podcasts, eventos virtuais selecionados em um ótimo web ambiente. E sem o seu apoio, não poderíamos seguir com o nosso trabalho. Torne-se membro nível 3 ou mais e participe. Então vamos para o cálculo. Nós temos então 197 cilindradas, mais os 19 que eu encontrei, igual a 216. E aí você vai dividir esse valor por 19. Nós temos então uma taxa de 11,3 por 1, ou seja, alto para gasolina. Fazendo um adendo aqui na edição, esses valores para a nossa agolina não são interessantes, né, para uma moto comum, de rua, que trabalha de uma forma regular, beleza? Continuando. Como eu falei para vocês, farei aqui a correção da bolha de forma adequada nesse momento, beleza? A gente vai remover e eu vou então realocar essa bolha para que possamos então atingir o valor necessário para rodar na gasolina. Se a taxa de compressão está muito alta, você tem que aumentar o volume da câmara de combustão. No nosso caso aí, eu vou aumentar a bolha do cabeçote. Vou falar de maneira popular, né, pessoal? A bolha, squish e tudo mais do cabeçote. E também eu vou baixar o pistão ali. Eu estou utilizando o pistão da Bros OHC, que é mais alto. Vou pegar o pistão da própria Estrada, que é mais baixinho, para poder ali aumentar aquele volume da câmara de combustão, mais uma vez falando da maneira popular, e eu conseguir reduzir a taxa para chegar no padrão de gasolina. No final do vídeo eu vou tratar dos valores, qual a taxa adequada para gasolina e álcool, e aqui eu costumo trabalhar, beleza? Nesse caso aí de álcool, se o motor fosse rodar no álcool, eu ia ter que fazer alguns ajustes ainda, mas vamos chegar lá. E aqui então, desmontar para a gente seguir com os procedimentos. Esse teste, ele é preciso? Então, pessoal, veja bem. Esses testes, eles não têm uma precisão muito alta, mas você consegue ter ali uma boa ideia do que você está fazendo. Por mais que você consiga aproximar os valores, bater em cima, nunca nada é perfeito. Afinal, temos um motor montado, né? Estamos nos submetendo aí a diversos problemas, né? Como, por exemplo, a seringa aqui, e, enfim, uma série de dificuldades. Então, para memorizar o cálculo, vamos lá. O volume do cilindro mais o volume da câmara de combustão dividido por valor da câmara de combustão. No nosso caso,
O volume do cilindro, 197 cilindradas, mais o volume da câmara de combustão, são 19 ml, e dividido por 19 ml. Nós tivemos aquele resultado. No meu caso aqui. Então eu vou ter que fazer a correção, pois a câmara de combustão ficou pequena. Observando, notória diferença. Estrada original, a nossa aqui que estamos fazendo, que elevamos para 200. É isso aí. O teste que eu utilizo, que é esse teste de pressão, ele é com certeza mais preciso do que o teste comum, utilizando líquido, justamente porque nós temos um valor cravado, quando você dá partida, né, com esse carinha ligado aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai dar o resultado. Então é bem mais preciso esse teste, porque ele é tempo real, ele vai bater aqui a precisão certinha, né, desde que a ferramenta não esteja descalibrada, né, ou seja, não deixar bater o reloginho, vamos dizer assim, né, o manômetro de pressão. Então, esse teste aqui é muito mais eficiente do que esse aqui. Por isso que eu não gosto muito de utilizar esse. E lembrando, é claro, que quando você combinar com o seu cliente, por exemplo, Veneto, eu quero que você deixe no álcool. Você vai ajustar a taxa adequada para o álcool, levando em consideração os seus limites. Ou, Veneto, eu quero que rode na gasolina. Então, você vai fazer o ajuste da taxa de compressão para gasolina. E esse é, claro, o procedimento profissional que eu executo aqui na minha oficina. É claro, acredito eu que todos os profissionais também agem, ou pelo menos devem agir dessa mesma forma. Vamos falar agora de valores do combustível do Brasil e, é claro, das motocicletas. Entenda, eu sou um mecânico de motocicletas. Eu compreendo a realidade do motor da moto, eu sei da estrutura, eu sei da capacidade, eu sei, é claro, de seus componentes. Então, pegando essa informação, levando em consideração o combustível que nós temos no Brasil e, é claro, toda a corrupção que assola o nosso país, também, é claro, os cartéis dos postos de gasolina e, óbvio, vamos falar aqui de valores das taxas de compressão, que normalmente o padrão do Brasil trabalha versus o que o rito ordena, beleza? Vou começar com a taxa de compressão da gasolina. Os motores antigos, né, ou os turboalimentados, normalmente, segundo o rito, trabalham com 8,5 por 1 gasolina, certo? E os motores de rua, normalmente, segundo o rito, trabalham com 9,5 por 1 a 10,5 por 1. Tendo ali aquela variação um pouquinho para cima se a pessoa for utilizar uma gasolina premium, aí ele pode subir um pouquinho a taxa, mas isso aí é o padrão, pessoal, que temos de combustível. Calma aí que eu vou falar de Brasil, tá bom? E no caso do álcool, nós temos aí a taxa dos motores antigos, né, 11 por 1, e nos motores atuais, 12,5 por 1 a 13,5 por 1. Olha que interessante. Só que você pegar esses valores aí, são padrões da indústria, mas não levam em consideração a realidade Brasil, né? Nós temos hoje uma gasolina batizada. Sim, a gasolina nossa é batizada com álcool pra caramba. Eu falo álcool, pessoal, porque, enfim, né? Eu sou mais raiz e eu não gosto de ficar falando etanol, tá? Eles fizeram essa mudança de expressão pra poder criar mais umas taxinhas, umas coisinhas, então eu vou continuar chamando álcool e tá tudo bem. Quiser chamar etanol, chama. Mas, falando aí sobre a questão do combustível, tá? Quando o motor roda na gasolina do Brasil, que o pessoal diz que só tem 30% de álcool, pessoal, o dono do posto vai batizar, tá? Vai batizar. Já falei pra vocês diversas vezes, em diversos momentos de vídeos aqui, sobre os exemplos, inclusive, que eu já presenciei do cara indo batizar a gasolina dele, e quando o cara do de olho no combustível chegava, pessoal, tem que falar supostamente aqui, supostamente o cara de olho no combustível chegou, entrava ali no posto, né, ali na área da diretoria, e saía com o tubo de ensaio cheio de combustível. Uai, tem bomba de gasolina lá dentro, lá em cima, na diretoria? Enfim, só um detalhe, supostamente, isso aqui tudo é supostamente, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Nós temos a gasolina batizada. O governo dá uma batizada de 30%, dono de posto empurra mais 10, mais 15. É normal. Então, esse padrão de 9,5 a 10,5, ele é um padrão que serve para um lugar civilizado. O Brasil, infelizmente, não. Então, o motor pode ficar ali tranquilamente entre 9,8 por 1 a 10,2, 10,3 por 1. Afinal, nós temos muito álcool na gasolina. E dessa forma vai rodar liso, beleza? Sobre a questão da taxa do próprio álcool, a gente pode figurar ali nos valores padrões, porque o álcool é álcool, né? Se você misturar muito álcool, ele simplesmente não funciona. Então, tem um mínimo indicado para funcionar e pode seguir o padrão indicado pelo rito da indústria, tá? Então, passando para vocês essa referência, é claro que
profissionais vão trabalhar de maneiras diferentes? Vão, mas aqui é a experiência do mecânico de motocicletas, que trabalha com motocicletas, beleza? E é claro, pareando com as informações que nós temos do nosso país, levando em consideração o padrão da indústria dos motores. Pessoal, só reforçando aqui, no primeiro momento esse motor foi criado para rodar no álcool. Normalmente os motores que são modificados, em razão do cabeçote ser pequeno e diversos outros detalhes, assim como o próprio cliente, né, que gosta de um motor mais forte, eu acerto no álcool. E esse motor havia sido criado para a minha CRZ lá atrás. Entretanto, eu mudei o projeto da CRZ, hoje ela vai rodar no 2 tempos, né, um motor de 2 tempos, outra realidade totalmente diferente, e esse motor vai ser encaminhado para outra pessoa, né? Essa pessoa não queria rodar no álcool. Então, se você estiver assistindo esse vídeo pela playlist da CRZ ou pela playlist Modus Operandi, playlist essa que eu mostro os protocolos padrões que eu trabalho aqui na oficina, você vai perceber que o vídeo passado eu mostro esse motor já com a taxa a gasolina, pois eu fiz a modificação para que o motor rode na gasolina, atendendo o pedido do cliente. Mas a início esse motor foi criado no álcool, né? Então eu aproveitei esse vídeo aqui do álcool para mostrar o processo para vocês. Entretanto, ele recebeu uma modificação. Eu ajustei a taxa via cabeçote e também via pistão para que o mesmo rode na gasolina e o nosso brother rode tranquilo com a motocicleta. Parece que na região dele lá tem uma certa dificuldade para rodar com álcool, né? Achar imposto. Tem algumas regiões do Brasil que nós temos essa dificuldade. Então é isso aí. Só para deixar bem claro para o pessoal, beleza? O pessoal vai perguntar, mas no vídeo passado esse motor era gasolina e nesse ele é álcool. Não, não. Esse vídeo aqui é antigo, tá bom? Só para elucidar o processo da taxa de compressão. Mas hoje o motor é a gasolina. Você pode observar no vídeo passado dessa série, que eu mostro de uma forma bem tranquila também. No mais, muito obrigado, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho do Metal Machine Garage. Inclusive, torne-se membro e participe do grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica com estudos on demand. Tamo junto.